Pode começar, Max? Sim, fique à vontade. Soberano Deus, Oh, Jesus. graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor. Por mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade, Senhor, de poder sentir a tua presença, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós temos livre acesso, Senhor, ao trono da glória. Obrigado, Senhor, porque a sua presença tem se feito, Senhor, real neste lugar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado um povo, o Senhor tem tocado num povo para fazer a diferença, Senhor. Que nós possamos ser usados, ó Pai, mas que antes de fazermos a diferença lá fora, nós possamos ser diferentes, ó Pai. Ah, Jesus, que o Senhor venha crescer, ó Pai, em nós, que a sua glória, ó Pai, seja maior que tudo em nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, porque nós vivemos para Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Ah, Deus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha tomar o seu lugar aqui, ó Pai. Que nada seja do homem nesta noite, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha falar, que nós possamos sentir, ó Pai, além da sua voz, nós possamos começar a sentir o aroma, o perfume da Tua presença, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha assim fazer maravilhas no nosso meio, ó Pai. Que o Senhor venha nos transformar a cada dia, Senhor. Eu entrego a vida, Senhor, de cada um que está aqui nesta noite nas Tuas mãos. Visita aqueles que estão a caminho, Senhor. Mas eu te peço agora, em especial, aqueles que não puderem estar aqui. Ah, Deus, o Senhor conhece o dia a dia de cada um, a luta, as dificuldades, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor entra, Senhor, com bálsamo, ó Pai, com o refrigério, com o entendimento, Senhor. E que o Senhor venha entrar também com compromisso, Senhor. Que aquele compromisso que o Senhor tem conosco, que nós possamos honrar e ter um compromisso contigo, Senhor. Porque sem Ti nada somos, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, ó Pai, olhar para o céu e declarar que o Senhor é o Senhor e fazer jus ao que falamos, ó Pai. Que nós possamos viver, Senhor, realmente aquilo que nós falamos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia reinar em nossas vidas. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glorifica, Senhor. Pode ficar à vontade. Pode começar o maná aí. A paz do Senhor. Amém. Aqui eu estou aprendendo com vocês. Aqui não tem teologia, aqui não tem um outro tipo de sabedoria, mas tem aquela sabedoria que eu tenho buscado do Senhor todos os dias. Tem aquela sabedoria que nós encontramos na palavra do Senhor. E temos o Espírito Santo, que ele foi enviado para nos direcionar, para nos ensinar. Então aqui nós vamos aprender juntos. Que você possa estar... Vamos acompanhar a apostila. Vamos começar por ela para depois a gente dar sequência a outra parte. É a quarta aula, tá? Espiritualidade. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 21, 22. Eu indo um pouquinho mais, quem pode ler para mim o 24? O versículo 24. Gênesis. Isso. Gênesis 5, 24. Isso. Enoque andou com Deus. Já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Lindo, né? Eu fico imaginando hoje. Pensa, Deus te chamar porque Ele quer andar com você, porque Ele quer caminhar, Ele quer conversar com você. E é isso assim que Deus tem tocado, porque Ele está no trono, sim, mas nós temos o livre acesso. Nós podemos convidar o Senhor todo dia e trazer o Senhor para as nossas vidas.
É esse Senhor que, apesar de todo o poder, de toda a majestade, é Ele que está de braços abertos para nós. E muitas vezes é nós que não vamos até Ele. Continuando aí. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. É em 1 Samuel 3, 3, 4. E mais adiante ainda tem um versículo que fala que Deus novamente, Samuel, Samuel, Samuel. E Deus muitas vezes tem gritado. Isabelle, Max, Ana Lúcia, Adriano, Getúlio. E às vezes nós estamos tão preocupados com outros afazeres. Queremos às vezes ouvir a voz de um profeta. Vamos em outra igreja às vezes buscar alguma coisa, querendo ouvir a voz de Deus. E Ele está nos chamando e nós não estamos atentos. Que nós possamos entender que a palavra não muda. O Senhor, Ele é o mesmo. E Ele continua nos chamando. E a qualquer momento que nós quisermos estar diante dEle, falando com Ele, Ele está ali para nos ouvir. Adriano, você pode continuar lendo aí agora na apostila, a espiritualidade? Amém. O que é espiritualidade? A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Continuar? Continua. Segundo diversas confissões religiosas, a espiritualidade traduz um modo de viver característico de um crente que busca alcançar a plenitude da sua relação com o transcendental. Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica a essa descrição geral, mas, no aspecto religioso, pode-se traduzir espiritualidade como uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso e que constitui, de modo temático ou implícito, a sua mais profunda essência e aspiração. Hoje eu quero trazer para nós, Deus tocou muito no meu coração, cheguei até ir buscar na internet, buscar mais algumas coisas, mas o Senhor hoje Ele me trouxe, não para falar de um outro tipo de espiritualidade ou de uma igreja talvez que não esteja no foco, mas Deus me trouxe aqui para falar da espiritualidade cristã trinitária. Eu estou aqui para falar da espiritualidade em unidade. 3 pessoas. Eu fico olhando que Deus, com toda a majestade, com todo o poder e glória, Ele poderia de repente ter, não, é só minha, vai ser só eu, mas Ele enviou Jesus. E quando Jesus voltou para estar ao lado dele, à destra dele, Ele enviou o Espírito Santo. E todos os 3 têm a mesma importância. Todos 3 caminham juntos. Todos 3 estão conosco. Todos 3 nós temos acesso. Todos 3, quando nós precisamos, nós temos o socorro vindo dos 3. Eu já vi assim, não falando de lugares, mas eu já vi assim pessoas que talvez elas acham que é assim, porque eu dou o poder é de Deus. De repente eles começam assim a achar que o Espírito Santo não tem lá a sua importância. Foi o Criador e acabou. Não, mas Deus, Ele... Várias passagens que nós vamos ler, nós vamos perceber que para Deus todos os 3 são iguais. E Deus, ele sentiu a necessidade de nos presentear com a Trindade. Ele sentiu a necessidade de repente, eu tenho assim comigo, não que eu tiro o poder de nenhum, mas assim, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu tenho uma maneira, assim, toda especial. Eu acho que foi as experiências
que eu tive, que ele me proporcionou, né? Então, assim, eu sempre falo meu amigo. E ele é o meu amigo, e ele senta lá na mesa, lá na minha casa, eu puxo uma cadeira para ele, no sofá ele tem um lugar, aonde eu vou, ele tem um lugar e ele já tem até uma forma que eu, de repente, criei, por estar sempre com ele, e é uma maneira que eu consigo me comunicar também com Deus. Porque eu chego com ele, porque eu falo. Agora tem pessoas que já vai direto, tem aquela coisa assim, mas eu sou apaixonada por Jesus, não que eu não ame, mas cada um tem suas afinidades. Mas os três é primordial, é essencial na nossa vida e na igreja também. Max, você pode estar lendo aí a pessoa total, tricotomia? Total tricotomia. Um dos aspectos mais importantes da visão cristã do homem é de que devemos vê-lo em sua unidade, como uma pessoa total. Os seres humanos têm sido imaginados como consistindo de partes separadas, e algumas vezes de partes distintas, que são dessa forma abstraídas da totalidade. Assim, nos círculos cristãos tem sido crido do homem como consistindo tanto do corpo, alma, como de corpo, alma e espírito. Tanto os cientistas seculares como os teólogos cristãos, contudo, estão reconhecendo gradativamente que tal entendimento dos seres humanos está errado e que o homem deve ser visto como uma unidade, visto que a nossa preocupação é com a doutrina cristã do homem. Devemos dar uma nova olhada para o ensino bíblico a respeito dos seres humanos, para ver se de fato isso é assim. Isabelle. Além disso, a Bíblia não usa uma linguagem científica exata. Ela usa termos como alma, espírito e coração, mais ou menos indistintamente. Isto é por causa das partes do corpo que são tidas, não primariamente do ponto de vista de suas diferenças ou de suas interrelações com outras partes, mas como significando ou enfatizando os diferentes aspectos do homem total em relação a Deus. Do ponto de vista da psicologia analítica e da fisiologia, o uso do Antigo Testamento é caótico. Ele é pesadelo do anatomista quando qualquer parte pode ser entendida como sendo a totalidade. Max, você quer falar pra gente um pouquinho a respeito dessa parte que você e ela leu? É que nem está falando aqui que, na verdade, a espiritualidade ela é até uma parte da teologia que ela não é muito prática, ela não é muito teoria, ela é vida. É por isso que alguns teólogos têm dificuldade de, quando você fala que você acredita num Deus soberano que está, e isso não é, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não posso ver Deus. Eu não posso. Adriano, você quer fazer a postura do Adriano? Tá bom? Eu não posso ver Deus. Então, as coisas de Deus, a espiritualidade, ela está ligada mais aquela ligação não humana, não carnal, mas algo espiritual. Algo que não é muito ligado à razão. E mais embaixo aqui a gente vê na apostila que fala um pouco daquilo que está falando em cima, que o homem tem o seu corpo, essa matéria que um dia vai se decompor, essa matéria que não vai entrar na eternidade, essa parte que vai ser perdida, essa parte que
Às vezes as pessoas vão no cemitério e acham como se a pessoa estivesse ali. Ela foi visitar meu parente. Quer dizer, ela não tem um entendimento de que o parente dela não está ali. Aquilo ali era apenas uma capa. Aquilo ali era apenas algo como uma roupa que é jogada fora. Quem nós somos, aí aqui na apostila, no finalzinho da apostila fala, nós temos a alma, que é um conjunto de razões, é sentimentos, é emoções. E nós temos o nosso espírito, aquilo que nós realmente somos. Tem uma parte bem interessante que Jesus fala assim, ó, quando ele vai ser crucificado, a minha alma está angustiada. Jesus estava dizendo assim, os meus sentimentos estão angustiados, está aflito, porque eu vou sofrer na carne, o meu corpo vai sofrer. Então a minha alma tem as consequências desse sofrimento, mas o meu espírito está intacto. Isso. Então é por isso que Jesus falava, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, muito em cima disso. Eu gostaria que alguém abrisse aí a Bíblia em João 3, de 1 a 6. Outro, João 10, 30. Outra pessoa aí, 1 Pedro 1, 35. João 3, de 1 a 6. João 10, 30. Isso, João 10, 30 e 1 Pedro 1, 35. E coloca esse pessoal para ler aí. João 3. Pode sim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. 1 Pedro 1, 3, 5. Bendito seja, 1 Pedro, né? Isso. 1, 35. 1,35? Não, 1,35. Ou então, olha aí, 1, 3 a 5, então. 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso mesmo? Aleluia, isso mesmo. A espiritualidade cristã é trinitária. E nós vemos aí versículos que falam disso. E que é o que eu falei aqui no início, assim, que Deus, ele fez questão. Ele deu o seu Filho. Quando Jesus voltou, veio o Espírito Santo. Então, nós precisamos viver essa unidade. E nós precisamos entender que existe essa trindade. E que precisamos reconhecer essa trindade nas nossas vidas. Para a comunhão do amor, graça e vida, que Deus nos convida a participar e também para repartir. Do Pai recebemos esse amor e desse amor partilhamos. Do Filho recebemos a graça e essa graça distribuímos. Do Espírito Santo recebemos vida, iluminação e consolo. A Trindade, ela não é só uma doutrina, ela é um molde que dá forma ao nosso jeito de ser. Porque se nós somos semelhantes, a imagem e semelhança, então nós precisamos viver de tal forma, precisamos tentar alcançar realmente essa semelhança, fazer jus essa semelhança. Alguém pode ler aí Mateus 28, 19?
28, 19. Isso. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse: em meu nome farei sinais, realizarão milagres, maravilhas. E é isso que Deus ele quer de nós, porque se nós somos a semelhança, Jesus, quando ele esteve aqui, ele curou. Jesus, quando esteve aqui, a vida dele, ele foi um mestre, foi ensinamento. Então, que nós tentamos a cada dia buscar sim, fazer essa semelhança. Eu quero que alguém lê para mim, Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Quem encontrou pode ler. Depois a gente pode ler uma parte desse vídeo. Sim, pode deixar. Eu gosto dele. Eu também gostei. Alguém encontrou? É o livro. Isso é bom a gente pega intimidade, né? Com a palavra, com a Bíblia. É bom. No começo a gente tem umas tem provas, depois em casa, então a gente vai passar dele. Colossenses, Filipenses. Colossenses Tem 3, 24. livro que a pessoa olha assim e fala: nossa, tem na Bíblia. Colossenses 3, de 1 a 4. De 1 a 4. Antes de conhecer, é hora que a gente fala. 3, de 1 a 4. Isso. Pode ler? Pode. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreis e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Isso aí tá bom. Esse aí é o molde, é o que nós devemos fazer. Nós estamos aqui para buscar as coisas lá de cima. Nós não estamos aqui pelas coisas terrestres. Isso aqui é passageiro. Mas nós estamos aqui para alcançar, para chegarmos à eternidade. Em cima disso, Sim, pode falar. um grande homem de Deus disse: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aleluia. A nossa casa não é aqui. Logo, logo, estamos indo embora para casa. Então, nós não somos seres humanos. Parece que a gente é ser humano vivendo algumas experiências. Vai na igreja de vez em quando, vive alguma experiência, ouvir falar de Deus, mas não, nós somos seres espirituais. Aqui estava falando de um espírito aqui dentro. Nós não somos carne. A carne é apenas uma prisão, ela tem a ver com o pecado, por isso que ela não vai para o céu. Nós somos seres espirituais. Há um espírito aqui. E quando eu me ligo com Deus, o Espírito Santo, na única forma, o Espírito Santo, quando ele está em comunicação com o meu espírito, quem eu sou, e o Espírito Santo ligando com Deus, a gente se torna um com Deus. Tem aquela ligação direta, tem experiências. Amém? Amém. Dentro também disso daí, casa também, né? Lá em Romanos 12, né? Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Forte, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ali, Adriano? Não? A espiritualidade cristã trinitária, ela pratica o evangelho e é comunitária. Mateus 17, de 1 a 5. é que a gente lê mesmo. E tudo é isso, né? Mateus 17. 17, de 1 a 5. Vamos sair craque aqui hoje, né? 17 de 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu
particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, passamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Até o 5? Isso, pode ir. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aleluia, amém. Aqui os discípulos tiveram experiência com a transfiguração, eles viram Jesus glorificado, o corpo de Jesus glorificado, viram E ouviram a voz de os Deus. profetas aqui glorificados, eles ficaram, E ouviram a não voz de quero Deus. mais aí ele disso, falou, não. né? Pedro falou que não quero ter mais experiência com isso. E aí nós vimos que Jesus ele não foi sozinho, ele não estava sozinho nesse momento. Aí quando eu digo que a espiritualidade, ela é comunitária também, é porque nós trazemos isso aqui para nosso meio, para a igreja. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos, ontem mesmo é o que nós estávamos falando aqui na reunião, há uma necessidade de reunirmos, há uma necessidade de orar, há uma necessidade de estar transmitindo a palavra, há uma necessidade de amar. Isso aqui é bíblico. Por isso você congregar, por isso nós estarmos aqui junto, porque hoje eu posso estar de repente entristecida, eu hoje posso estar com algum problema, mas aí eu chego aqui e o Adriano com aquele amor, com aquele carinho, ele chega aqui na frente, ele fala uma palavra que vai encher o meu coração. Nós viemos aqui, nós vivemos, nós precisamos se alimentar do Evangelho. Nós precisamos estar fortalecidos, precisamos estar buscando, por isso o motivo das orações, por isso o motivo da gente estar sempre se consagrando ao Senhor, por isso o motivo de estarmos aqui reunindo. Muitas vezes aqui, quando nós estamos aqui reunidos, é uma força até para o nosso pastor, porque ele, como nosso guia espiritual, que é aqui na igreja, ele também tem as dificuldades dele, ele também tem as limitações dele, ele também muitas vezes chega aqui quebrado, tanto fisicamente ou emocionalmente, porque nós somos humanos, e aí ele precisa chegar aqui, talvez muitas vezes ele está precisando de um abraço, o abraço que talvez eu, Ana Lúcia, chego aqui e não recebo, e talvez saia falando: poxa, o pastor não me abraçou. E será que eu parei para pensar que ele também estava precisando? Então eu vejo quando Jesus ele não foi sozinho, ele tinha pessoas com ele, ele sempre se cercou de pessoas, ele escolheu os 12 discípulos para andar com ele. Ele poderia curar sozinho, levantar a voz, impor a mão e curar sozinho, mas ele também passou esse ensinamento. Ele também partilhou. Então eu entendi que quando eu comecei a estudar aqui sobre essa unidade, eu vi muito de partilhar, de compartilhar. E é isso que nós devemos fazer. Eu tenho aprendido que toda vez que eu dobro o meu joelho, que eu peço: o Senhor me encha, eu quero ser cheia, eu também tenho que pedir: Senhor, vai lá em cada irmão, encha meus irmãos também. Eu tenho que chegar aqui na igreja, se hoje eu for ministrar a palavra, eu tenho que chegar aqui e pedir ao Senhor para Ele me encher, mas eu tenho que pedir para encher as pessoas que estão aqui também. Eu tenho que querer essa presença do Senhor para todos, porque foi isso que Jesus fez. Ele partilhou o ministério dele enquanto ele esteve aqui. Ele deixou ensinamentos e hoje nós temos isso também. Cabe a nós estar fazendo. Cabe a nós pegar todo aquele ensinamento que o Senhor nos deu e tá aqui, de repente, às vezes nós não acreditamos em nós, mas nós temos que ter confiança no Espírito Santo, confiança em Jesus, confiança em Deus. Às vezes tem alguém na nossa casa
que está precisando talvez de uma palavra, de ser liberada uma palavra de cura, mas aí nós esperamos ir para uma igreja, para o pastor de lá colocar as mãos, quando nós também temos essa autoridade, quando nós estamos dentro da palavra, quando nós estamos buscando realmente o Senhor, seguindo realmente o Senhor, nós temos essa capacidade também de estar orando pelo outro, de ajudar o outro. Alguém tem alguma coisa para falar aqui, que depois vamos passar por uma segunda parte? Quer concretizar alguma coisa, pastor, Max? Eu queria só pegar um gancho aí dentro da espiritualidade, né? E hoje vindo dentro do ônibus, e eu dei sinal, aí o motorista vai e passa direto. Aí tinha uma irmã assim, eu puxei todo mundo de irmão. Pode ser. Não, tinha uma mulher assim, eu falei assim, irmã, tá vendo, irmã? A irmã, a abençoada não enxergou, né? Passou direto. Mas eu falei assim, louvado seja Deus, é porque eu tenho que pegar o próximo, o outro. É livramento. Ela, não é que é mesmo? Eu recebi esse dia um livramento, né? Mas onde eu estou querendo chegar, que quando eu peguei o ônibus, quando eu entrei no ônibus, um abençoado trazendo a palavra, né? Eu não peguei o momento no qual ele entrou na mensagem, mas ele estava falando justamente disso aí, espiritualidade. Qual a diferença do homem espiritual com um homem carnal? O homem espiritual, ele identifica, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? Então ele entrou ali em algo profundo ali, que verdadeiramente é o que eu posso estar entendendo nesta aula de hoje, as identificações a qual, claro que existe os ensinamentos, existe uma coordenança a qual vemos buscando na casa do Senhor, né? Mas quando nós encontramos essa espiritualidade, o Espírito Santo que está sempre nos acompanhando, a sujeira ela é identificada. Então ele estava chamando a atenção, acabou chamando também a minha atenção, eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Verdadeiramente a gente precisa se despertar para os lodos, para os carrapichos, para os espinhos, e a qual muitos não estão se despertando. O espinho está machucando, né? O espinho está fazendo, não calo, está fazendo cravo, porque o espinho, quando ele pega e faz o calo, ele está iniciando. O cravo, o calo já secou e vem o cravo. E esse cravo é difícil depois de tirá-lo, a não ser se for uma cirurgia, né? É a cirurgia do Senhor. Tem uns que não suportam, tem uns que não aguentam. Era isso que eu estava querendo acrescentar, que Deus, ele é divino, ele é tremendo, ele é poderoso, sabe? E ele está acrescentando isso daí. Realmente, como que é maravilhoso a gente se envolver no espiritual, a gente se dá por espiritual. A gente vive muito no normal, né? Mas quando queremos avançar por espiritual, dá medo. Dá medo porque tem certas coisas que muitos não querem largar, não querem abandonar e não querem também aniquilar. Machuca, dá medo, né? Será que eu vou conseguir viver dessa forma? Assim, eu gostei, e agora está sendo um complemento aí, um bálsamo, né? Um bálsamo derramado sobre a minha vida, que nunca reclame se você perder uma carona, porque é providência do Senhor, é providência de Deus, amém? Alguém pode ler para mim 1 Tessalonicenses 1:3? Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, Timóteo. Filipenses, Tessalonicenses. 1:3. Isso. Lembramos continuamente diante de nosso Pai, Deus Pai, e o que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé
o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso. Esses aí são os frutos, a esperança, a fé e o amor que nós conseguimos alcançar com a prática dessa espiritualidade trinitária. É porque com ela, nós aprendemos aqui quando nós estamos em união, nós aprendemos a enfrentar os vales com esperança, encaramos a vida com fé, empregamos valores com amor. Essa união que Deus tem passado para nós. Juntos nós podemos mais. Juntos nós somos mais que vencedores. Quando nós estamos nessa união, nessa unidade, nós conseguimos, um abraçando o outro, nós conseguimos acrescentar algo mais na vida do outro, nós conseguimos levantar, olhar mais com um olhar de misericórdia para aqueles que estão enfraquecidos, porque assim, é olhar com amor. Eu amo muito a palavra do Senhor, que assim, o Senhor, sim, Ele exorta, Ele é correto, Ele é justo, mas Ele é puro amor. Encontramos assim muito amor no Senhor. Como o pastor disse, né, ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele me ama como Ele ama qualquer um aqui, ou aquele que está lá na rua, que às vezes nós não temos tanto tempo para o outro, às vezes criticamos, às vezes julgamos, às vezes passamos, tem alguém na praça e nós achamos assim, ou pelo menos em vez de orar, nós já começamos a olhar para aquela pessoa, tá assim porque quer, mas eu e você não sabemos o motivo. E ainda que seja porque Ele queira, Deus ama ele. Ainda que ele esteja lá daquela forma e esteja dizendo que ele quer estar lá, que ele quer continuar, que ele não tenha perspectiva de vida mais, que para ele aquilo ali tá bom, Deus está todos os dias chamando ele pelo nome, porque Deus conhece. E esse amor do Senhor que nos constrange quando nós paramos. Se você começar a parar, voltar lá atrás desde o início, que amor é esse? Um amor tão grande que muitas vezes nós não reconhecemos. Sabe, pastor, às vezes eu fico olhando que talvez pela caminhada, a experiência, quando a gente já tem tanto tempo, às vezes nós perdemos um pouquinho dessa essência. Quando nós aceitamos Jesus, que nós conhecemos esse amor de Jesus, você quer se arrumar cedo, você toma seu banho cedo, você quer vir para a igreja, você quer receber, você sempre tem algo ali naquele culto, ainda que tenha 3 pessoas, só tem algo que aquele ali, o amor invade você e você sai falando, ai, Deus falou comigo. Mas aí nós vamos se perdendo nessa caminhada. Mas quem se perde sou eu e você. O amor do Pai não. O olhar do Pai, a misericórdia do Pai, o desejo de resgatar o filho dele continua. O amor está aí para mim e para você. Todos os dias batendo a porta. Todos os dias esperando por nós. Às vezes queremos ser cheios, queremos ter experiências. Mas como é que está o nosso coração de verdade com o Senhor? Como é que está o nosso amor com esse Deus? Como é que está a minha disposição? Eu quero, mas como é que está a minha entrega? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou enxergando e olhando para esse amor? Será que eu estou realmente reconhecendo? Quando eu abro a boca e digo que Deus, Ele é majestoso, eu conheço realmente? Eu estou reverenciando realmente? Eu estou entendendo realmente essa majestade na minha vida? Max, você pode ler alguns trechos aqui? Que eu já chorei tanto com esse livro. Um livro, foi ele que extraiu algumas coisas pra gente assim. E eu queria que você acompanhasse na sua apostila. Ele não vai ler tudo. Eu queria pedir que vocês levassem com muito amor e carinho. E que vocês estivessem assim no secreto, se possível, só você e Deus.
lendo e imaginando tudo isso que está escrito, essa passagem, e trazendo Deus à existência, trazendo esse amor à existência para a sua vida. Pode ler. Esse livro ele é um espanhol que escreveu, Raimundo Lulo, o nome dele, na verdade. Raimundo Lulo. Aí ele fala sobre a espiritualidade. O título é O Livro do Amigo e do Amado. O amigo simbolizando um homem que busca desesperadamente a presença de Deus, o amado, né? Descrito. Toda vez que fala o amigo, fala desse homem, e do amado fala de Deus, a presença de Deus. Começa falando um pouco assim de como é que é escrito o livro. Bem rapidinho assim. Sobre a vida que levava o ermitão Blanquerna. Blanquerna costumava levantar-se à meia-noite, abria as janelas da sua cela para ver o céu e as estrelas e começava a sua oração, o mais devotadamente que podia, de tal modo que toda a sua alma estivesse mergulhada em Deus e os seus olhos em lágrimas e prantos. Blanquerna contemplava Deus e chorava longamente até a madrugada. Depois entrava na igreja, tocava as matinas e via o diácono que o ajudava. Após a aurora, cantava na igreja. Terminada, Blanquerna dirigia algumas palavras sobre Deus ao diácono, para que se enamorasse dele, e ambos, falando de Deus e de suas obras, choravam juntos por causa da grande devoção que sentiam nas palavras que dizia. Depois disso, o diácono entrava na horta, trabalhava um pouco, e Blanquerna saía da igreja e distraía sua alma do trabalho que tinha suportado. E dirigia seu olhar para as montanhas e as planícies, para daí tirar alguma recreação. Logo que Blanquerna se sentia reconfortado, entrava em oração e contemplação e lia o livro da Divina Escritura e o livro da contemplação, e permanecia assim até a hora da terça. Depois oravam a terça, a sexta e a nona. Depois da terça, o diácono retornava e preparava algumas verduras e legumes para Blanquerna, na horta ou em outras coisas. Blanquerna trabalhava para não ficar ansioso e ter menos saúde. Entre o meio-dia e a hora da nona, depois de ter comido, voltava sozinho para a igreja para dar graças a Deus. Alguém quer continuar lendo uma parte? Depois nós vamos voltar lá para falar. Terminada a sua oração, costumava passear uma hora pela horta até a fonte, ou por todos aqueles lugares onde melhor pudesse alegrar sua alma. A seguir, dormia para melhor aguentar o trabalho da noite. Terminado o sono, lavava suas mãos e o seu rosto e esperava até que tocasse as vésperas para as quais voltava o diácono. Acabadas as vésperas, diziam as conversas, e o diácono ia embora. Blanquerna considerava tudo aquilo que mais lhe agradasse e melhor prosperasse para entrar em oração. Após o pôr do sol, Blanquerna costumava sair ao terraço que estava sobre a sua cela e permanecia em oração até o primeiro sono. Olhando o céu e as estrelas com os olhos chorosos e o coração devoto, absorvido nas honras de Deus e nas faltas que os homens cometem contra ele neste mundo. Blanquerna, contemplando do pôr do sol ao primeiro sono, ficava em grande recolhimento e fervor, que já uma vez na cama e dormindo, às vezes lhe parecia que continuava com Deus. Tão forte era a sua oração. Blanquerna permaneceu nessa vida e nessa felicidade até conseguir que todas as pessoas daquela redondeza tomassem grande devoção às virtudes do altar da Trindade que havia naquela capela. E movidos pela devoção, vinham à capela muitos homens e mulheres que perturbavam Blanquerna em sua oração e contemplação. E para que as pessoas não perdessem a devoção que tinha aquele lugar, hesitavam em dizer-lhe que não viessem mais. Por isso Blanquerna mudou sua cela para o monte que distava 1 milha da igreja e outro tanto do local onde ficava o diácono. Permaneceu nesse lugar e não queria a igreja
nas horas em que houvesse gente. Nem queria que algum homem ou alguma mulher viesse para aquela cela para onde se tinha mudado. Alguém quer continuar? Vai saber. De como Blanquerna, ermitão, escreveu o livro do amigo e do amado, aconteceu um dia que o ermitão, que, como dissemos, se encontrava, foi visitar os ermitões e os enclausurados que lá estavam, e descobriu que, em certas matérias, sofriam muitas tentações, pois ignoravam o modo de comportar-se que convinha sua vida. E pensou pedir a Blanquerna, o ermitão, que lhe escrevesse um livro sobre a vida dos eremitas, mediante o qual os outros ermitões pudessem e soubessem manter-se em contemplação e devoção. E estando um dia Blanquerna em oração, veio aquele ermitão à sua cela e pediu-lhe o referido livro. Muito pensou Blanquerna de que modo escreveria e sobre que matéria trataria. Pensando nisso, veio-lhe o desejo de entregar-se fortemente em adoração e contemplação de Deus, a fim de que na oração Deus lhe mostrasse o método e a matéria com que fazer o livro. Enquanto Blanquerna chorava e adorava, quando sua alma para Deus se levantava com a sublime extremidade de suas forças, sentiu-se Blanquerna fora de si, pelo grande fervor e devoção em que estava, e compreendeu que a força do amor não segue mérito algum, quando o amigo ama fortemente a seu amado. Daí que Blanquerna quis fazer o livro do amigo e do amado, entendendo por amigo fiel e devoto cristão, e pelo amado a Deus. Enquanto Blanquerna estava nessa consideração, lembrou-se de que uma vez, sendo ele líder, um sarraceno contou-lhe que entre eles havia algumas pessoas religiosas, as quais são muito respeitadas e estimadas, e que se chamam sufis, e que têm o costume de dizer as palavras do amor com exemplos breves que inspiram aos homens uma grande devoção. São frases que precisam de uma curta explicação, mediante a qual o entendimento se levanta mais alto, e por causa dessa elevação, a vontade também sobe e multiplica-se em sua devoção. Depois de ter considerado tudo isso, resolveu Blanquerna fazer o livro segundo esse método, e disse ao ermitão que voltasse, pois brevemente enviar-lhe-ia pelo diácono o livro do amigo do amado, com o qual poderia multiplicar o fervor e a devoção dos ermitões, que desejava enamorar de Deus. Só tem. O livro, na verdade, é grande, mas aí eu separei só alguns trechos para a gente ler, e ele começa assim: o amigo perguntou ao seu amado se havia nele alguma coisa ainda por amar. O amado respondeu-lhe que sim. Ainda restava por amar aquilo que podia multiplicar o amor do amigo. Chorava o amigo e dizia: quando chegará a hora em que cessarão no mundo as trevas e os caminhos infernais? E quando a água que costuma descer ganhará a tendência natural de subir? E quando será em maior número os inocentes que os culpados? Quando se gabará o amigo de morrer pelo seu amado? E quando o amado verá o amigo fenecer pelo seu amor? Então é um diálogo que o amigo às vezes fala, o amado, é como se o homem, o cristão falando e Deus respondendo, às vezes Deus falando e ele respondendo. Então é uma intimidade, aquilo que nos deixa assim algo para a gente depois estar lendo, estar analisando. E tem algumas partes bem interessantes. Por exemplo, lá no 4 diz assim, amigo doido, por que destróis a tua pessoa, gastas teu dinheiro, desprezas os deleites deste mundo e andas menosprezado pelas pessoas? Respondeu o amigo: para venerar as honras do meu amado, que é mais desamado e desonrado pelos homens do que amado e respeitado. Então as pessoas chegavam para ele e falavam: por que você não deleita deste mundo, as coisas deste mundo? E como cristão, às vezes, por ser um cristão, você tem que abrir mão de muita coisa.
Você tem que abrir mão de muitas vezes deleites que esse mundo oferece, mas como cristão, para seguir a Deus, para ter uma aproximação com Deus, uma intimidade com Deus. Então é bem interessante algumas coisas que ele vai falando. Lá no 13 diz assim: ia um amigo por uma terra estranha, procurava seu amado, quando assaltaram 2 leões. O medo de morte intimidou o amigo, que desejava viver para servir o seu amado. Dirigindo suas lembranças para o amado a fim de morrer de amor, com ele mesmo padecer a morte, enquanto o amigo lembrava o amado, os leões vieram mansamente lamber as lágrimas dos seus olhos, eles beijaram as mãos e os pés, e o amigo pôde ir em paz buscar o seu amado. Então ele é um livro bem profundo, ele é um livro poético, na verdade, né? 14, a Nádia vai ler para a gente, né? Depois a Thalita vai ler o 15. Quando o amigo ia assim ansioso, encontrou um ermitão que dormia perto de uma bela nascente. Acordou o amigo e ermitão, indignando-se, vira em sonhos. Seu amado, o ermitão, respondeu que de igual modo estavam aprisionados no cárcere do amor. Seus pensamentos, quando dormia e quando velava, agradou muito ao amigo encontrar companheiro de prisão, e ambos choraram, pois não tinha o amado muitos desses amadores. O amigo lutava para honrar seu amado e fez-se acompanhando pela fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza e temperança, com os quais venceria os inimigos do amado. E teria sido vencido o amigo se o amado não o ajudasse a confessar a excelência dele. Amém. No 8 diz assim, ó: sozinho estava o amigo à sombra de uma bela árvore. Passaram os homens por aquele lugar e perguntaram por que ele estava só. E o amigo esclareceu que sozinho ficou quando os viu e ouviu, pois até então estiveres na companhia do seu amado. Então aquele homem, ele estava ali num lugar, conversando com Deus, dialogando com Deus, falando Senhor, buscando a presença de Deus, e aí passa o pessoal acha que ele está sozinho. Por que você está sozinho? Aí foi bem interessante que quando aqueles homens, na verdade, quando tem muito movimento, às vezes Deus se retira. Então quando aqueles 2 homens vieram à direção dele, Deus se retira um pouco. Ele fala, eu fiquei sozinho logo que vocês chegaram, porque eu estava na companhia da pessoa mais importante de vocês. Então, ele tem uma ligação bem forte sobre espiritualidade, é isso, uma intimidade. E a gente precisa entender o que é todo dia acordar e dar um bom dia ao Espírito Santo, agradecer a Deus, é você se trancar no seu quarto e as pessoas baterem lá, às vezes uma coisa importante, e as pessoas entender que você está conversando com a pessoa mais importante, você está conversando com uma pessoa que você precisa pedir a direção, que você precisa pedir conselhos, e nós precisamos entender esse hábito. Antigamente, os puritanos, depois nós vamos ter uma aula sobre eles, eles tinham esse hábito de essa intimidade com Deus, simplicidade, conversar com Deus, estar íntimo de Deus. E a gente começa, às vezes, a gente que é a igreja hoje em dia, ela tem tanta coisa, ela tem a oportunidade de fazer um templo bonito, de ter cadeiras bonitas, de ter tantas coisas, e a gente vai perdendo a simplicidade do evangelho, das coisas de Deus. Então a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, isso é a primeira igreja, tem que ser o nosso lar. Você tem que fazer um altar na sua vida, na sua casa. Você tem aquela intimidade com Deus. O culto não começa quando a gente está reunido aqui. O culto começa quando você está na presença de Deus no seu lar. Você está conversando com Deus. Isso é
A coisa mais importante, é isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. A coisa mais importante, a espiritualidade, ela tem isso. As maiores riquezas Deus não vai dar numa mensagem, numa pregação. As maiores riquezas do Evangelho, do céu, ela será dada na intimidade com Deus. Conhecendo quem Deus é. É por isso que Deus, que a gente leu lá nos primeiros aqui, Deus ia conversar com Enoque, andar com Enoque. Deus chamou Samuel, eu quero conversar com você. Quero te dar uma intimidade. Isso não foi deixado. A gente às vezes fica muito religioso. É maravilhoso estar com os irmãos, a irmã falou. É maravilhoso estar próximo dos irmãos, aprender uns com os outros. Mas o que é mais profundo nas coisas de Deus é isso. Você ser um cristão. Porque se levantar uma perseguição e a gente perder o templo, você não perdeu a presença de Deus. Se levantar uma perseguição e eles pegarem todas as Bíblias e queimarem, ela está cravada na sua alma. A intimidade com Ele, tudo aquilo que você já absorveu de Deus. Você é um cristão. Pegar aquele homem no livro, não sei se você percebeu, mas aquele homem estava preso. Ele fazia algumas coisas, mas depois ele tinha que voltar à prisão. Aquele homem estava preso, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Então eles podem te prender, podem tirar você a palavra, podem tirar de você um culto no templo, mas eles não podem tirar o reino de você. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Jesus de nós. Isso é um cristão. Porque tem gente que é um cristão, mas ele não pode frequentar um templo. Nós temos oportunidade, então nós temos que abraçar isso. Mas nunca esquecendo a origem. Tem pessoas que não têm um templo, tem pessoas que não têm uma Bíblia, mas elas conhecem a presença de Deus. E isso é a coisa mais importante. Amém? Eu convido agora, assim, esse aí vocês vão em casa terminar de ler, que é muito lindo. Que vocês tragam isso para a vida de vocês. Nós falamos aqui de relacionamento e para mim é o fundamental, é o princípio, é o meio, é o fim, é um relacionamento com Deus. Eu te convido neste momento a fechar seus olhos. O amor amou primeiro. Nós vimos aqui na parte do livro, né, que não está tudo. Nós vimos aqui uma verdadeira declaração de amor. Nós vimos aqui uma pessoa apaixonada. É o homem declarando que ele é apaixonado pelo Senhor. Sim, pastor? Eu posso ler só um parágrafo? Sim. 22, que diz assim: nossa, está batendo aqui no meu coração. Comprou o amado com as suas honras, um escravo, que submeteu a muitos pensamentos, cansaço, suspiros e lágrimas, e perguntou-lhe o que comia e bebia. Replicou-lhe o que ele quisesse. E o que veste? O que tu quiseres. Tem algumas migalhas de vontade própria, o servo cativo, não que outra coisa, senão obedecer a seu Senhor e amado. Nossa, amém. Quer dizer, o cristianismo ele traz isso. Quando você é um cristão, você não tem vontade própria. Fomos comprados, né? E aí agora eu quero pedir, cada um agora, é uma aula, sim, é um curso, mas se nós falamos tanto em relacionamento, nós precisamos trazer na prática. E eu convido você neste momento a fechar seus olhos. Que nós vamos começar a imaginar esse amor do Senhor, trazer esse amor do Senhor para nossas vidas. Eu quero que você comece a declarar aí, você e Deus, um diálogo agora. É a oportunidade que você está tendo para falar para o Senhor o quanto você ama, para você declarar para o Senhor. Imagine como esse homem aí deste livro, e começa você agora com Deus a declarar seu amor para Ele.
a conversar. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia nós vamos esquecendo de fazer isso. Nós não tiramos tempo para isso. Então é o momento agora que você tem para você estar fazendo isso. Muitas vezes nós dedicamos amor a uma outra pessoa. Quantas vezes nós fazemos